A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus, mais um Desperta Crente nesse dia abençoado que o Senhor nos fez. Sou grata ao Senhor por estar aqui novamente gravando esses vídeos para glorificar o nome do nosso Deus, que o Senhor fale ao teu coração, amém? Mateus capítulo 22, nós vamos falar sobre a proclamação do Evangelho e a doce insistência do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós aceitamos esse convite de salvação, amém? Então, o capítulo 22 de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o versículo 1, Jesus continua agora a falar aos fariseus e às multidões sobre parábolas. Lá no capítulo 13 também você vai ver que Jesus fala muito sobre parábolas, e nós vamos entender agora mais uma parábola que o Senhor Jesus fala ali aos fariseus, aos sacerdotes, doutores da lei, os líderes que estavam tentando pegar Jesus em alguma falha. É tanto que aqui eles estavam tramando, armando para ver se pegava Jesus de alguma maneira. Então Jesus vai falar agora uma parábola e vai começar essa parábola dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho, e por isso enviou seus servos a proclamar aos convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamado. Então ele começa falando que o Senhor, que no caso aqui esse rei é Deus, enviou os seus servos para convocar o povo para um grande banquete nupcial, porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus Cristo é semelhante a um casamento, é um relacionamento de uma aliança. E geralmente com o Senhor Jesus Cristo nós nos relacionamos com intimidade, com uma aliança. Então o Senhor usa o exemplo de um casamento, né, de uma festa nupcial, um banquete nupcial, para nos tratar e nos mostrar o relacionamento do Senhor conosco e a oportunidade dessa salvação. Então, se você fez uma aliança com Jesus, não quebre essa aliança. Você fez uma aliança de casamento, isso durará a eternidade com o Senhor. Então, permaneça, prossiga nessa aliança. Então, o rei aqui, ele manda os seus servos trazer os convidados, enviou para que eles aceitassem esse convite. Só que eles rejeitaram, não quiseram. Alguns foram cada um para os seus cômodos, as suas vidas, e não quiseram esse convite. Pegaram os seus servos, né? Maltrataram e não quiseram, rejeitaram. Então, novamente, esse rei envia outro servo para tentar convencer para que eles aceitassem. Aqui nós entendemos que são quando o Senhor enviou os profetas para pregar ao povo, para trazer arrependimento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, os profetas que foram enviados para despertar esse povo para a salvação e o arrependimento. Então, o versículo 5 diz: mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu caminho, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outro ainda atacando os servos, maltrataram-os e os assassinaram. Então, alguns voltaram para as suas vidas, para as práticas de vida que tinham, foram continuar suas vidas da forma que vivia, e outros ainda pegaram e mataram, como foi a morte de muitos dos profetas que foram levantados, né? Alguns historiadores nos mostram que Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi colocado à morte. Então, várias formas que morreram os servos do Senhor por rejeitarem a mensagem enviada por eles. Então, o rei se indignou sobremaneira e enviou o exército para destruir aquela cidade. O que acontece? Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi levada cativa por rejeitar a Deus. Então, a rejeição a Deus trouxe destruição para Jerusalém. Então, a rejeição a Deus, irmãos, traz destruição para nossas vidas. Quanto mais o homem rejeita a Deus, mais longe de Deus ele fica e mais destruição na sua vida vem. Porque dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra nem saúde. E muitas pessoas estão trocando Deus pelas coisas passageiras dessa terra. Então, a rejeição a Deus nesses últimos dias tem sido maior. A gente está vendo que o errado é certo, o certo é errado, os valores estão invertidos, estão querendo incutir na cabeça das nossas crianças, dessa geração, que servir a Deus é algo errado, né? Ter uma vida em santidade é errado, um casamento entre homem e mulher é errado. Então a gente está vivendo esse contexto terrível, maligno, que muitos aí estão vivendo e alguns estão aceitando, achando normal, normalizando aquilo que não é normal. Então nós vemos isso, a rejeição a Deus. Quando Jesus está sendo levado à cruz, as mulheres acompanham Jesus e começam a chorar. Jesus ergue a sua cabeça, todo ensanguentado, com coroa de espinho na cabeça, machucado, ferido, e fala para aquelas mulheres: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos.
Jesus está dizendo para elas: não chore por mim, chore para o que vai acontecer porque dessa rejeição, por causa de não aceitarem a Deus sobre a sua vida. Chorem pelo que vai acontecer em Jerusalém, pela rejeição a mim. Então Jesus fala isso para aquelas mulheres ali que choravam por ver Jesus naquela situação, mas elas não sabiam o que viria sobre Jerusalém pelaquela rejeição que eles estavam fazendo a Deus. Então, os judeus que receberam o convite rejeitaram. O texto diz aqui no versículo 8 que eles não eram dignos, né? Não foram dignos de receber o Senhor. E o que o Senhor faz? E depois às esquinas das ruas, convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes, quer dizer, os gentios, eu e você. Então, a rejeição dos judeus a Deus, ao chamado, à convocação, abriu porta para que nós, os gentios, fossem introduzidos. Porém, aí nós precisamos entender que nós, os gentios, já estava no plano de Deus, já fazia parte do projeto de salvação, porque Deus não tem um povo, Deus tem uma igreja, um povo em si, não é um povo separado, não. Jesus tem um povo em si, uma igreja. Se você abrir a carta aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 4, deixa eu ver se eu abro aqui para você ler, peraí, para me ler para você. Tá aqui, achei. Aqui, ó, capítulo 1, o versículo é o 4, a gente vai entender que esse plano já foi projetado pelo próprio Deus. Olha o que está escrito: Portanto, por enquanto, agora, neste momento, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós somos escolhidos desde a criação do mundo. Antes da criação do mundo, eu e você já era projeto de Deus. Eu e você já era projeto de estar em Deus. Já era projeto de fazer parte dos planos do Senhor. Nós, gentios, já estava enraizados e ligados na videira verdadeira. Então, Jesus agora mostra para eles, né, o propósito do Senhor. O Senhor manda chamar. E olha o que está escrito no versículo 10. E assim os servos saíram pelas estradas, reuniram todos por quanto se encontraram, gente boa e pessoas más. A sala do banquete e das bodas ficaram repletas de convidados. Precisam. Não é gente boa. Eu sou crente porque eu sou boazinha, né? Eu sou da igreja. Não. É gente boas e gente má. Gente boas e gente ruim. O Senhor não faz exceção de pessoas. Ele quer o coração aberto. Abrir o coração, Jesus entra e faz morada. Eis que estou à porta e bato. Se abrir. Se você abrir o coração, Jesus vai entrar no seu coração. Então o Senhor não faz exceção de pessoas. Pode vir do jeito que está: macumbeiro, feiticeiro, mentiroso, enganador, ladrão, prostituto, pedófilo, idólatra, seja o que for. Abra o coração que Jesus vai transformar a sua vida. É esse evangelho que confunde os religiosos. É esse evangelho que muita gente não consegue entender. Um evangelho de salvação, de libertação, de transformação. Um evangelho que muda o homem. É por isso que gente más e gente boa. O texto aqui, o versículo 10 diz que era para ir atrás das pessoas boas e ruins. Então eu não posso falar: eu vou pregar para aquela irmã porque ela é tão boazinha, ela merece ter Jesus. Aí eu olho para aquele cara ali, traficante, bandido, assassino, seja o que for, e eu: não, esse aí tem que ir pro inferno, porque ele não merece Jesus. Não, é para todos. Pregai o evangelho. Aquele coração que se abrir e receber terá salvação em Cristo Jesus. Então esse é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que é amor, um evangelho que é transformação e que confunde os religiosos. Por isso que muita gente não consegue entender. Jesus pega uma cachaceira como eu era, uma mulher do tipo que eu fui, e transforma a vida e faz uma pregadora do evangelho, faz uma serva do Senhor, e deixa um passado obscuro e escuro lá atrás, transformado para um presente de vitória e de luz pelo poder do Espírito Santo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Transformar a sua vida, trazer você para a luz. Eis que eras trevas e agora sois luz no Senhor. É isso que o Senhor quer fazer da gente luzeiro nessa terra, para que todos ouçam, vejam e vejam o brilho do Senhor em nós. Nós somos as estrelas que apontam para o Criador. Nós somos as estrelas que apontam para o Rei, para o Messias prometido, para Jesus Cristo. Brilhe, deixa a estrela brilhar. Nosso Deus é maravilhoso. Deixa Deus te usar. Eu já me reprimi muito. Eu vou falar isso aqui porque o Espírito Santo me incomoda. Eu já me reprimi muito. Eu já deixei de fazer muitas coisas, né? Com medo de alguém achar que eu estava me aparecendo, com medo de alguém achar que eu estava sendo me exaltando ou soberba. Então eu tinha medo de fazer muitas coisas que o Espírito de Deus me incentivava a fazer, que o Espírito de Deus me comissionava a fazer, e eu achava que as pessoas iam falar de mim. Agora eu não estou nem preocupada com o que o povo vai falar. Fale o que quiser, bem ou mal, eu estou trabalhando, fazendo aquilo que o Espírito Santo me direciona a fazer. Então pare de se preocupar e faça a obra do Senhor, amém? Deixa Jesus brilhar em você. Deus é muito maravilhoso. E aqui Jesus, já nessa parábola onde Jesus fala, indagou, no caso, quando eles entram para o banquete nupcial, percebeu que havia um homem que não estava trajado com a vestimenta nupcial.
para a festa, não estava preparado, não estava com roupa da festa. E ali vai olhar e vai dizer, homem, como que você entrou aqui? Pega ele, marra ele, joga lá no lago de fogo, onde haverá grande lamento, ranger de dentes. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que rejeitaram o Senhor. Porque muitas pessoas acham que o céu é para quem é bonzinho, o céu é para quem é, eu sou... Não, o céu é para quem é santo. Santo, sem santidade não verá o Senhor. Sem você viver uma vida na posição com o Senhor, não chegará no céu. Então esse homem será jogado. Aqueles que querem viver na prática do pecado, que querem estar dentro da igreja dizendo que são, mas não são, então esse herdará a vida de sofrimento eternamente. Portanto, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, eu quero falar para você que está vendo tanto escândalo acontecendo nesse tempo, quantas coisas terríveis acontecendo, com o nome de pastores, com o nome de missionários, de missionárias, de líderes, de homens que eram para ser da igreja, dentro da igreja. Eu quero dizer isso para você, muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que significa isso? Significa que o fato de eu ter sido chamada não significa que eu estou sendo aprovada por Deus. Tá? O fato de eu ser usada, de eu sentar aqui e gravar vídeo para vocês, não significa que Deus está me aprovando só porque eu estou pregando a mensagem do Evangelho. Entenda isso. O fato de ser usado não significa ser aprovado. Muita gente está sendo usado, mas naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai de mim que eu não te conheço. Aquela pessoa que vai chegar e falar, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio. Pessoas que trabalhou, pessoas que esteve dentro da casa de Deus, pessoas com título, com carteirinha, pastores, pregadores, pregadoras, mulheres, homens de Deus, que estavam dentro da igreja, que a gente achava que era homem de Deus, e o Senhor naquele dia vai dizer, apartai-vos de mim. Andou, passeou na minha casa, mas nunca esteve comigo, nunca teve relacionamento, nunca teve intimidade. Então o fato de eu ir à igreja, de eu dizer que sou igreja, não significa que eu me tornei igreja, tá? Ser igreja é diferente. Então entenda isso. O nosso Senhor Jesus nos chama hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, na hora que você vê esse vídeo, para um confronto, para nós entendermos o que Ele está falando ao nosso coração. Então, portanto, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, louva a Deus que você foi escolhido e que vive uma vida íntegra com o Senhor. E permaneça assim. Aí agora os fariseus, eles vão se afastar tramando como pegar Jesus, né? Tentando pegar Jesus em suas próprias afirmações. Porque eles lutavam para ver que Jesus caía, né? Em contradição em algo que falava. E ali eles começaram a tramar. Eles pedem agora... E chegam até Jesus e vai perguntar, mestre, agora eles vão pegar os sacerdotes, tá? Os líderes religiosos que queriam pegar Jesus, eles vão convocar agora um grupo de pessoas chamado Herodianos, e vai mandar essas pessoas ir até Jesus, e essas pessoas vão chegar maliciosamente, chamando Jesus de mestre, dizendo que Jesus era íntegro, que Jesus não se deixava seduzir pelas aparências das pessoas, pelas bajulações das pessoas, quer dizer, levantando o ego de Jesus. Esse é o perigo atual, tá? Quantas pessoas que chegam perto, missionária, você prega demais, você é uma benção, tentando levar meu ego para mim roubar a glória de Deus e dizer, é mesmo, eu sou o máximo, nossa, eu sou muito, meu Deus, se não for eu, o negócio não rompe, não vai para frente. Então, vem bajulando, tentando elevar o ego de Jesus para depois tentar pegar Jesus, que é assim, o diabo faz assim, ele coloca aqueles amigos bajuladores falsos, mentirosos, para depois eles mesmos pegar você naquilo que fez. Então, se você der um pulinho comigo lá em Josué capítulo 9, você vai ver que lá chegaram ali agora me deu um branco no nome dos que chegaram para enganar, e enganaram Josué, chegaram com bajulação, chegaram fingindo que Josué era um grande líder, que ficaram sabendo da notícia e tudo que Deus fazia, e enganam a Josué. Josué faz uma aliança com o povo que não era para fazer, porque eles chegaram primeiro bajulando, elevando o ego de Josué lá em cima, para que Josué não tivesse tempo de pensar. Aqui eles tentaram fazer a mesma coisa com Jesus, chegaram tentando fazer com que Jesus perdesse o foco da sua missão, mas Jesus, já sendo assim, Jesus já percebeu o pensamento e a intenção do coração deles. Eles chegaram tentando Jesus, é certo pagar a César tributos a César, por quê? Porque esses herodianos aqui, eles não concordavam, né? Eles eram rebeldes, eles não concordavam em pagar tributos a César, eles não concordavam em ficar debaixo tanto que os judeus, eles esperavam o Messias para vir tirar eles, né? Lutar contra Roma, para poder libertar eles da opressão romana e que libertasse este povo. Então, eles não concordavam. É tanto que teve um que rebeliou também, que levantou dentro de Jerusalém e colocou o povo em rebeldia, e começaram aquelas brigas. Por quê? Eu esqueci o nome que se dá, me deu um branco aqui agora, que esse Judas, ele
os zelotes, eles se levantaram dentro de Jerusalém porque eles não concordavam em pagar tributos a César, e foi uma rebelião, foi divisão, briga e morte. Então aqui, esses homens chegam assim, elevando o ego de Jesus para perguntar a Jesus se era certo pagar a César imposto. E Jesus vai perceber a intenção deles, né? No versículo 18, versículo 19, Jesus pede para ver a moeda que está na mão deles. Hipocrisia. A gente tá vendo aí um partido hipócrita que tem no Brasil, né? Que fala, mas não vive, que fala, mas não é. Então a gente tá vendo isso acontecer. É a mesma coisa que acontece aqui, nessa passagem aqui que está acontecendo. Eles vieram com hipocrisia tentar pegar Jesus. E Jesus pede para ver a moeda que está. Então, quando Jesus vê a moeda, Jesus pergunta qual é a figura que está nessa moeda. Que havia na figura a imagem de César, né? Que ali embaixo estava escrito César como se fosse Deus. E aí Jesus vai responder: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está me lembrando e te lembrando que nós estamos na terra e nós somos cidadãos da terra. Nós fazemos um papel de cidadão aqui. Nós pagamos imposto, pagamos tributo. Se você não pagar a sua luz vai cortar. Se você não pagar a sua água, vai cortar. Se você não pagar a sua internet, vai cortar, você vai ficar sem. Então nós precisamos pagar imposto porque moramos aqui na terra e somos cidadãos da terra. Nós precisamos entender que tem leis aqui que precisam ser cumpridas e que nós também temos que exercer nosso papel de cidadão. Preste atenção, você trabalha a vida toda, quando chega numa certa idade você quer se aposentar e receber um benefício todo mês pelo trabalho que você, no tempo de trabalho que você prestou à sociedade. Então, você que fala, eu sou cidadão do céu, você não pode exigir esse direito, né? Muitos falam que crente não pode se envolver com política, então você não pode exigir nenhum direito que você possa ter aqui na terra se você não quer entender um pouco mais sobre política. Então é necessário entender. Então a gente precisa compreender que a hipocrisia não pode ficar no coração do crente, a hipocrisia não pode ficar no coração do povo de Deus. Então, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai ao governo da terra o que é do governo da terra e a Deus o que é de Deus. A Deus eu dou minha vida em santidade, a Deus eu dou minha adoração, a Deus eu dou minha vida para Ele com compromisso sério, amém? E agora, o que acontece? Eles mandam ali os herodianos, não deu certo, não conseguiram pegar Jesus, agora eles mandam os saduceus. Saduceus era um partido que dominava ali a política em Jerusalém e governava ali toda a sua política ali dos judeus. Então eles não aceitavam os outros livros, eles só aceitavam os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, e eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateuco. Então eles só aceitavam esses livros. Eles não criam na ressurreição, eles não acreditavam, né, que haveria vida após a morte, então eles não acreditavam na ressurreição. Então eles começaram agora a tentar pegar Jesus na sua lei. Aí o que eles vão fazer? Eles vão usar a lei do levirato. Se você ler lá, onde tem a lei do levirato. Que lei do levirato era essa? É que quando um homem morria e não tinha deixado filhos com a sua esposa, o seu irmão, alguém da família, um parente perto, homem, poderia casar com a viúva para poder deixar uma descendência, mas teria que ser irmão. No caso, se não tivesse irmão, poderia ser um primo, um parente próximo, mas o certo era o irmão, deixar uma descendência para aquele falecido. Aí eles usam aqui que o homem casa com a mulher, ele morre, o segundo o irmão dele casa, o terceiro, o quarto, quinto, vai até o 7º casamento. Depois desses 7 casamentos com os irmãos, que morre a mulher também. Aí agora eles perguntam para Jesus, lá no céu, né? Depois da morte, quem vai ser o marido dela? Aí Jesus entra falando no versículo 29. Então Jesus lhes declarou, vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus na ressurreição. As pessoas não se casam nem se dão a matrimônio, são todas como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Ele está dizendo, vocês hipócritas, que vivem todos os sábados na sinagoga, todo sabate na sinagoga, aprendendo mais sobre Deus, ainda não conhece Deus nem a sua palavra? Ele está dizendo para esses doutores da lei, para esses judeus e para esses fariseus, para os sacerdotes, para os líderes religiosos, ele estava dizendo para esses saduceus, ele estava dizendo para os herodianos, vocês que estão conhecedores da palavra, não sabem o que a palavra diz? É a mesma coisa de uma pessoa dizer que é um líder e não conhece a palavra de Deus. Era o que estava acontecendo. Eles viviam na sinagoga, mas não conheciam a Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. Deus está dizendo para eles assim que Isaac e Jacó estão vivos em Cristo Jesus. Então, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Então, por isso que a gente precisa entender. A morte para a gente não é morte eterna, é passar da morte para a vida. Você passa da morte para a vida. Irmãos, nós não podemos ter medo da morte.
morte, nós teremos uma eternidade com Deus. Nós viveremos para sempre com Jesus Cristo. Quem tem que ter medo da morte é quem está longe de Jesus, porque infelizmente morreu sem Cristo é eternidade de sofrimento. Então Jesus está falando para esses saduceus, esses doutores da lei, que queriam pegar eles aqui, e o Senhor está dizendo: vocês que deveriam conhecer a lei, não conhecem. E tem muita gente assim na casa de Deus, que deveria conhecer, mas não conhece a palavra de Deus. E aqui o Senhor continua falando sobre os mandamentos, que lá em Marcos também, capítulo 12, que aqui embaixo dessa rodapézinho tem as bases que você pode ir lá e ler, comparar aqui os evangelhos, né? Então agora Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, que diz assim o versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é que amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, com a minha inteligência e com o meu coração. Então, o amor a Deus tem que ter um amor com sabedoria. Porque pessoas dizem amar a Deus, mas vivem uma vida louca, de qualquer maneira. Dizem amar a Deus, priorizar a Deus, mas não prioriza a Deus em nada. E amar o semelhante, porque não adianta eu dizer que ama a Deus a quem não vejo, como João escreve na sua epístola, e odiar o meu próximo. Eu posso ser odiada pelo meu próximo, mas eu não devo odiar o meu próximo. Então, mesmo que as pessoas não me amam, eu amo, independente de ser amada por elas. Então, amém? Que o Senhor te abençoe, seja Jesus na vida de alguém, que a graça dele te fortaleça, te dê o poder e a autoridade nessa terra para você prosseguir. E você que ainda não aceitou Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dá um like aí, aperta aí esse joinha aí, compartilha essa mensagem e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Tamo juntos para a glória de Deus. E amanhã, se Deus permitir, estamos de volta aqui para a glória de Deus. Vai chegar uma mensagenzinha aí no seu canal e você vai ver. Que Deus abençoe. Ore por mim, eu oro por você. Chegaremos ao céu. Deus te abençoe. Seja Jesus na vida de alguém.